isso. Então hoje nós vamos estar a falar a partir deste tema de uma vida transformada por Jesus. Diz assim em voz alta: eu quero ser transformado por Jesus. E hoje a gente vai aprender o que é que a palavra de Deus diz sobre nós sermos transformados por Jesus. Porque o processo de transformação na vida cristã é um processo ligeiramente contínuo. Não sei se vocês já repararam nisso. E a palavra de Deus instrui-nos várias vezes a dizer: avancem, prossigam, continuem, sejam perseverantes. Então há uma lógica contínua na palavra de Deus para que este processo de transformação de Jesus esteja acontecendo na nossa vida. Qual é que é o problema? É que parece que na vida de muitos crentes, à medida que o tempo passa, em vez de estarem mais parecidos com Jesus, ficam menos parecidos com Jesus. Alguém está aí? Eu sou o contrário. Devia ser, quanto mais tempo, por exemplo, eu tenho de casamento, melhor ou pior está o casamento? Devia estar melhor. Mais tempo que eu tenho de caminhada com Jesus, eu devia estar mais perto dele ou mais longe dele? Mais perto, eu devia estar mais perto, mais parecido com ele. Só que na vida de muitos cristãos parece que isso é um grande desafio. E claro que é um desafio grande para todos nós, mas nós hoje, a partir da palavra de Deus, a gente vai perceber como é que esse processo de transformação acontece. Qual é que é a parte que só Deus pode fazer, porque há coisas na nossa vida que só Deus pode fazer, certo? Mas há coisas que a gente também pode fazer. Se nós queremos verdadeiramente ser transformados por Jesus, nós sabemos que a fé cristã vai muito além de um sentimento, de uma emoção, de uma mão na cabeça no culto. Vai muito além disso, é uma vida com Ele. E hoje nós vamos perceber isso, e a primeira passagem que nós vamos ler é uma conversa que Jesus está a ter com este líder religioso que se chama Nicodemos. E ele vai explicar a Nicodemos, que é um líder espiritual e que já devia de saber como é que a transformação acontece. Isto não devia ser novidade para ele, mas parece que é novidade para ele. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus está a falar com Nicodemos e diz-lhe assim: em verdade lhe digo, quem não nascer, bora dizer isso todos juntos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é claro aqui que o processo de transformação na vida cristã começa com o nascimento da carne. Não, começa com o nascimento do... Então tem que haver um nascimento espiritual. Então há pessoas que se calhar estão na igreja, há pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que são cristãs, mas elas nunca nasceram espiritualmente. E aqui é claro, nascer espiritualmente, nascer da água e do Espírito. E o que é que isso significa? Nascer da água. A água, ao longo da palavra de Deus, tem sempre um simbolismo de purificação. Jesus está a dizer assim: escuta, para nascer espiritualmente, tu tens que nascer da água, tu tens que ser lavado. E nós sabemos que fomos lavados pelo sangue de Jesus que correu naquela cruz, certo? Então, o que Jesus está a dizer a este líder religioso é assim: escuta, a formação, a transformação espiritual, no fundo, a vida toda, ela inicia não quando tu estás a nascer pela carne, porque o que é carne, mas o que é espírito. E nós nascemos mortos espiritualmente. Está toda a gente aí? E o que Jesus lhe está a dizer é: a gente precisa de nascer espiritualmente, nascer da água e nascer do Espírito. Ou seja, nós temos que tomar uma decisão ao longo da nossa vida. E não é apenas uma vez, é uma decisão contínua de nós querermos diariamente sermos renovados por Jesus, lavados por Ele, por esta água que nos faz novos a cada dia. Mas Ele não diz só isso. Tens de nascer da água, ou seja, tem que haver um desejo de mudança profundo no nosso coração. Sabes que há cristãos que já deixaram de querer ser transformados e já se habituaram que a vida cristã é assim, simplesmente. A vida cristã é assim: eu vou à igreja ao domingo, vou à oração, ou vou ao discipulado, ou vou ao pequeno grupo. Ou seja, eu tenho esta lista de tarefas para fazer, mas quantos de nós é que já não fomos apanhados nessa ratoeira de estar a viver aquelas coisas que são de Deus, mas que parece que essas coisas não nos estão a preencher, e nós sabemos que não estamos a ser transformados à medida que Jesus nos chamou para nós sermos transformados. Então ele diz: tu tens que nascer na água, tem que haver um desejo de mudança. E eu pergunto esta manhã: ainda há um desejo de mudança nos nossos corações de querermos mais de Jesus, igreja? Será que esse desejo ainda está aí bem no nosso coração? Tal e qual como era no início, tal e qual como a gente se converteu, quando a gente foi batizado, será que o desejo de tu seres transformado por Jesus e de tu o seguires ainda está lá como no início? Porque é claro, há coisas que só Deus vai fazer, mas há coisas que só tu podes fazer. E hoje tu podes sair daqui a comprometer-te a dizer: Senhor, eu quero recuperar o desejo. Eu vou fazer a minha parte, Senhor, para recuperar o desejo. Eu fiquei tão feliz porque esta semana houve uma pessoa aqui da igreja que me mandou um print do telemóvel dela, e no print do telemóvel dela estavam lá
6 alarmes ao longo do dia. E esses 6 alarmes que ela tinha foi sobre aquilo que eu falei a semana passada, que ela saiu daqui a comprometer-se de que 6 vezes ao longo do dia, de 3 em 3 horas, eu vou parar para ter 10 minutos de oração. Alguém ouve aquilo que eu prego, uau, brutal! Eu fiquei feliz, eu assim, não, espera aí. Esta pessoa entendeu quando saiu que o processo de transformação da sua vida não vai ter apenas com uma oração que vai ser feita aqui, nós também acreditamos nisso, mas vai ter a ver com uma série de decisões, com um desejo profundo de mudança, de ser mais parecido com Jesus. Então nós precisamos nascer da água, precisamos nos arrepender de ser purificados, de ter um desejo profundo de mudança, mas nós precisamos de nascer do Espírito, porque nós sabemos quantas coisas na tua vida tu já tentaste mudar e tu não conseguiste. Podemos levantar todos o braço. Porquê? Não é que a gente não tenha desejo, mas é simplesmente às vezes há coisas que só Deus pode fazer em nós. Então a gente precisa de nascer da água e a gente precisa nascer do Espírito. Só que a questão do Espírito é simples. Há pessoas que nasceram espiritualmente, escutem isto, porque há muitos cristãos que vivem frustrados por causa disto. Nós podemos nascer espiritualmente, mas não estarmos cheios do Espírito Santo. Está aí alguém? O pessoal diz, o Espírito Santo habita em mim. É verdade. A pessoa nasceu espiritualmente, o Espírito Santo habita em mim. Mas não é por o Espírito Santo habitar em ti que tu estás cheio dele. Está a fazer sentido para alguém? E nós vamos ler agora um conjunto de 3 passagens onde nós vemos momentos, especialmente no livro de Atos, onde vai haver uma transformação, vai haver um milagre, vai haver um enchimento destas pessoas a nível espiritual que vai trazer transformação às suas vidas. O primeiro está em Atos, no capítulo 2, versículo 2 e 4, no meio de uma reunião de oração no dia de Pentecostes. E diz assim, de repente, toda a gente pode dizer de repente. Quando é que isto aconteceu? Foi num culminar dia? Não, isto aconteceu de repente. Escuta, há coisas que Deus vai fazer na tua vida que vai ser... Alguém já passou por isso? Foi de repente. Eu não estava à espera. Eu nem estava a contar com isso. E veio Deus e foi de repente. E foi exatamente o que aconteceu neste dia. Porque escutem, para nós sermos transformados à imagem de Jesus, nós temos que perceber que há transformações... E há milagres e há momentos na nossa vida que vão definir as nossas vidas. Porquê? Porque a transformação acontece sim e os milagres acontecem também em momentos. E este é um exemplo deles. A gente estava a orar. Era mais um culto de oração. Mas de repente aconteceu alguma coisa. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontravam. E diz que todos ficaram... com o Espírito Santo. Não diz que todos ficaram o quê? Toda a gente pode dizer cheios. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4. Pedro está diante de um tribunal e olha o que é que vai acontecer. Então Pedro, a falar perante todo o sinédrio, perante o tribunal, diz, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 4:31. E eu podia continuar, eu vou só dizer estas 3. Estavam os crentes unidos a orar. E diz assim, mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Escutem, a transformação na nossa vida, nós temos que entender que há milagres que acontecem no momento. Só que a vida do cristão, ela não é definida apenas a partir de momentos, ainda que eles aconteçam. Estamos aí? Então nós cremos em milagres, que os milagres acontecem e acreditamos que há momentos da nossa vida que são transformadores na nossa vida com Deus. Mas nós também temos que entender que a transformação, que o milagre não acontece apenas no momento, mas que ela acontece também no processo. Escuta, há transformações na nossa vida que vão acontecer em momentos, há transformações na nossa vida que vão acontecer em processos. Está toda a gente aí? Normalmente a gente gosta mais daquela que vem de repente. Quantas orações é que tu já não fizeste? Que não foram respondidas de repente, mas que vão ser respondidas apenas no processo. E nós vamos ler o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. Efésios 5:18 diz, não vos embriagueis com o vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Claramente Paulo está a dizer aqui que, escuta, há coisas na tua vida que tu vais ter que decidir o que é que tu queres viver. Não vão ser momentos, não vai ser de repente. Há uma escolha que tu tens de fazer. E ele aqui é claro. A escolha é não te embriagues com o vinho, e podia ser com outra coisa qualquer, mas decide ter uma escolha na tua vida, que é, decide ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, claramente há uma decisão que ele está a dizer a esta igreja em Éfeso.
a dizer, pessoal, vocês precisam de tomar uma decisão se vocês querem ser transformados por Deus. Se vocês querem ser transformados por Deus, há coisas que vocês precisam de largar e há coisas que vocês precisam de se encher. Vocês têm que largar, neste era o exemplo que ele está a dar, vocês têm que largar o vinho e vocês têm que escolher ser cheios do Espírito. Tem alguém? O que é que Deus está a chamar para tu largares hoje, para tu começares a entender que a única coisa que tu precisas é ser cheio do Espírito dele para tu seres transformado à imagem dele? Há coisas que não são transformadas na nossa vida, sabem porquê? Porque simplesmente a gente já não passa tempo com Jesus e Jesus é a fonte da transformação. Estamos aí, igreja? Jesus é a fonte da transformação que acontece espiritualmente nos nossos corações. Então há transformações que não acontecem na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, porque nós não passamos tempo a encher-nos daquilo que é a fonte da transformação espiritual. É simples. Se nós queremos ser transformados, Paulo está a ser claro, para de te embriagar com as redes sociais. Eu acho que ele se calhar diria isso agora. Em vez de ser o vinho, que se calhar era um problema na altura, se calhar ele chegaria aqui e dizia, para de te embriagar com a aprovação do teu patrão, para de te embriagar com alguma decisão da tua família, para de te embriagar com alguma coisa específica que está a acontecer na tua vida. Escolhe encher-te do Espírito, igreja. E o que é que Deus está a chamar hoje? Para de te embriagar com isso, não te embriagues mais com isso, mas escolhe uma coisa. Deus só nos transforma a partir do momento em que os nossos corações estão abertos para sermos transformados por Ele. A Elsa hoje estava a partilhar sobre o semáforo. E para quem não esteve aqui na oração de voluntários, depois vocês podem perguntar, eu não quero perder muito tempo com isso, mas essencialmente era quando o sinal está vermelho, a gente está a impedir Deus de entrar, mas quando o sinal está verde, a gente abre o nosso coração. E era uma lição que ela ensinava às crianças lá em cima. E eu estava a refletir um bocadinho sobre isso e a dizer, como é que está a luz do nosso coração? Está verde ou está vermelha? É que se calhar alguns de nós habituámos a viver neste padrão de cristianismo, mas o nosso coração permanece fechado e é por isso que nós permanecemos discípulos aparentes, mas a nossa vida está estagnada. E Paulo está a incentivar contra isso, está a dizer, escuta, para que essas coisas do mundo que te estão a embriagar venham resolver e venham ter protagonismo na tua vida. Há um protagonista na tua vida, Jesus Cristo. Encham-se dele, igreja. Encham-se dele. Gálatas 5,16 vai dizer, digo porém o seguinte, vivam no Espírito. Toda a gente pode dizer isso, vivam no Espírito. Então é uma escolha que a gente tem que fazer. Não é apenas um momento de repente, como a gente estava a dizer em Atos 2, porque há milagres que acontecem, transformações que acontecem no momento, mas há milagres que acontecem no processo. E a gente tem que entender isso. Há milagres que vêm de repente, mas há milagres que vêm na continuação de um processo. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. E porquê é que a palavra de Deus está a dizer com o rosto descoberto? Porque Moisés, quando vem lá de cima do monte onde ele esteve a falar com Deus, a cara dele brilhava tanto, tinha que se meter um pano à volta, porque se o pessoal olhasse para ele ainda podia morrer, de tão puro que ele estava depois de ter estado com o Senhor. E aqui nesta passagem está a dizer, escuta, por causa daquilo que Jesus fez por nós, nós podemos agora andar com o rosto descoberto. Não é bom isso, igreja? Não ter que andar com máscaras. O nosso rosto pode estar descoberto apesar da porcaria que a gente fez na nossa vida. O nosso rosto pode estar descoberto. E olha o que é que ele vai dizer a seguir. Nós somos transformados. E olha como é que a palavra diz que nós somos transformados. De glória em... O que é que isso quer dizer de glória em glória? É simples. Nós somos transformados dia a dia. Passo a passo. Não é de repente. Eu quero ser uma pessoa que busca também os de repentes de Deus. Alguém quer isso? Eu quero buscar o mover de Deus, eu quero buscar a presença de Deus, mas há coisas que eu tenho que entender que não vão acontecer de repente. Nós hoje vamos orar e vamos orar, Senhor, que haja aqui um de repente hoje no nome de Jesus que destrave vidas, amém? A gente vai orar por isso, mas eu não vou contar apenas viver de repentes na minha vida, porque há alturas em que eu tenho que decidir, escuta, o de repente não vai acontecer. Então se o de repente não acontece, o que é que vai acontecer? Vou deixar que a minha vida continue? Não, eu vou escolher viver no Espírito, porque eu sei como a palavra de Deus está a dizer e ela não mente. Eu vou ser transformado de glória em... Escuta, há coisas que nós só vamos ser transformados de glória em glória. E eu quero te dizer esta manhã, se alguma coisa tem perseguido a tua vida espiritual, se alguma coisa tem perseguido a tua vida familiar, a tua vida emocional, tu podes sair hoje daqui com fé, porque eu acredito que se calhar não vai ser hoje, mas nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, sim, porque há coisas que só são transformadas ao longo dos anos. Isso pode nos custar, mas sabes porque é que Deus permite isso muitas vezes?
Porque assim que Ele transforma aquilo que tu queiras que seja transformado, tu vais-te embora daqui e nunca mais apareces. Então tu pensas que Deus está a castigar quando Ele está a proteger. Está aí alguém? Deus está-me a castigar porque eu oro por isso há tanto tempo. Ele não está a castigar. Ele está-te a proteger. Porque Ele sabe que mais do que aquilo que tu precisas, ou que tu queres, ou que tu achas que tu necessitas, realmente a coisa que tu precisas é da presença dEle e de viver cheio do Espírito. É isso que a palavra está a dizer. Então há coisas às vezes que tu vais orar e que não vão ser respondidas. Não é porque Deus te abandonou, igreja. É só porque Deus te está a proteger. Tu consegues entender isso esta manhã? Tantas pessoas que nunca entenderam isso revoltaram-se contra Deus por causa disso. Porque elas oraram, a oração não surgiu quando elas estavam à espera, ou então oram há muito tempo por alguma coisa. E atenção, eu não estou a dizer que é sempre assim. Eu estou a dizer que há vezes em que é assim. Está aí alguém? Não é sempre assim, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que também é assim muitas vezes. Então o milagre, a transformação, eles acontecem no momento, mas também acontecem no processo. E eu quero dar para cada um destes 3 pontos que vou dar, este é o primeiro, uma prática para nós praticarmos e dizermos o que é que está ao meu dispor para eu fazer para ser transformado por Deus. Eu sei que há coisas que só Deus pode transformar, mas o que é que eu posso fazer? E se neste caso tu queres viver cheio espiritualmente, a prática que tu podes fazer, escreve aí nas tuas notas, é a prática do descanso e da oração contínua. Escreve isso, por favor. A prática do descanso e da oração contínua. Tu queres viver uma vida cheia espiritualmente? Tu achas que isso vai acontecer a orar 10 minutos por dia? Está aí alguém? Deus pode nos encher em 10 minutos ou não? Pode. Só que a gente tem que escolher viver de uma certa maneira. Viver uma vida, não é um momento, não é uma semana, não é um mês. Vocês conhecem esse crente que no mês está bem, no outro mês está mal. E normalmente quando eu pergunto, porquê é que tu estás mal? Eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado, eu não tenho feito o meu devocional. E quando pergunto, então, e tu estás bem? Estou, porquê? Olha, tenho lido a Bíblia, então se calhar aí há alguma coisa que tu podias estar a fazer. É que normalmente nessas alturas em que nós nos sentimos vazios espiritualmente é porque nós estamos a escolher por causa das circunstâncias que estamos a viver. Atenção, ninguém está a desvalorizar as circunstâncias porque todos nós temos vidas tramadas, amém? E quando nós começamos a falar com a vida do outro, pensamos que a nossa é tramada, depois começamos a falar com a do outro, espera aí, que esta é pior que a minha ainda. Espera aí que a vida do outro ainda é mais complicada. Eu pensava que tinha uma vida tramada, mas depois de conhecer o problema deste, o meu problema parece pequeno. De certeza que isto já aconteceu a todos nós. Então escuta, está na altura da gente perceber assim, se eu quero viver uma vida cheio espiritualmente, seja no momento, seja no processo, eu tenho que escolher viver uma vida na presença de Jesus. E isso só é possível com 2 práticas que Jesus nos ensinou: descansa e ora. Está aí alguém? Eu sei que é simples, eu sei que não é nada novo, mas eu sei que se há alguma coisa que nós praticarmos, nós vamos ser transformados como nós nunca fomos, igreja. Se nós simplificarmos a nossa vida, tal e qual como o alarme da pessoa que me mandou esta semana. Dizer, não, eu tomei uma decisão porque eu quero viver cheia do Espírito. Então o que é que eu vou fazer? De 3 em 3 horas. Tenho um e-mail para responder. Toda a gente vai ter coisas para fazer, porque toda a gente tem sempre coisas para fazer, certo? Mas tu vais ter que escolher, priorizar aquilo que realmente é mais importante e não aquilo que parece que é mais urgente. Está a fazer sentido? E tu vais dizer, eu vou ter que desapontar alguém, eu vou ter que desiludir alguém. Mas eu escolho não desiludir a Deus, escolho não desiludir-me a mim mesmo, porque eu comprometi-me perante Ele que eu queria ser transformado por Ele. E há coisas que só Ele pode fazer, mas há coisas que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? Eu de X em X horas. O meu patrão se calhar vai ficar tramado comigo. Mas já pensaste que isso pode ser o teu maior testemunho e que se calhar o teu patrão vai se converter? Só que se tu não fizeres isso, tu nunca vais saber. Está a fazer sentido para alguém? Obrigado, Robson. Nunca ninguém vai saber isso. Tu não vais saber isso. Se calhar aquilo que tu achas, vai parecer que eu sou demasiado radical se eu tomar uma decisão destas. Se eu agora começar a ler a Bíblia no trabalho, vão começar a dizer que eu sou maluco. Se eu começar a orar agora de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas e tirar 10 minutos, 15 minutos e dizer assim, eu preciso deste tempo porque eu quero viver cheio espiritualmente, igreja. Então toma decisões para viver cheio. Não basta simplesmente 5 minutos, 10 minutos. Senhor, enche-me no quarto. Senhor, enche-me no quarto. E eu estou a ouvir o Senhor, está bem, eu encho, mas amanhã depois já acordas vazio. Não dá para nós vivermos cheios. Um bocadinho como é que a gente quer viver casamentos cheios, estamos 10 minutos um com o outro. Está aí alguém?
Não dá. Como é que nós queremos ter relacionamentos cheios com os nossos filhos, com a nossa família, se nós passamos tão pouco tempo com eles? Isto está a fazer sentido para alguém, igreja? A metodologia é exatamente a mesma. Deus quer nos encher. Vocês já pensaram nisso? Ele quer isso. Ele quer nos encher. Assim como tu que és pai, que és mãe ou que és filho, tu queres que os teus pais, que os teus filhos sejam cheios de alegria, de paz, do poder do Espírito Santo. Então, igreja, vamos tomar decisões para isso. Tantas igrejas não pregam isto, sabem porquê? Porque preferem dizer às pessoas, vem aqui que tu vais ser cheio e depois está tudo porreiro e para a semana enches-te outra vez. Mas a Bíblia não nos ensina só isso. A gente acredita nisso também, mas não só nisso. Então a primeira decisão que eu queria que tu tomasses, tu queres ser transformado por Jesus hoje, é que tu decidisses sair desta porta a dizer, eu comprometo-me a viver cheio espiritualmente, porque a Bíblia está a dizer isso. Vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Lucas 5, 15, 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. Tu já tiveste um dia assim daqueles pesados no trabalho onde parece que acontece tudo naquele dia? Fogo, bateu mais 6 reuniões, mais 10 e-mails, mais coisas para arranjar. E tu estavas à espera que ia ser uma segunda-feira calma e naquela segunda-feira o teu dia ficou um caos porque apareceu muito mais coisas que tu tinhas para fazer do que aquilo que estava previsto. Foi exatamente esse dia que Jesus teve. Ele ia sair, ia curar uma malta, mas de repente o que é que a Bíblia está a dizer? Apareceram o quê? Multidões. E ele com um caneco. Tanta malta para curar. Tanto e-mail para responder. Tanta pessoa a quem reportar. Tanta coisa para fazer. Mas sabem qual é que é a decisão que ele toma perante isso? A decisão que ele toma, tu sabes, não é aquele dia, aquela semana em que te acontece tudo. O carro partiu. O filho ficou doente. O amigo chateou-se contigo. É aquela semana onde te acontece tudo. Imagina isso, Jesus está num dia onde, de repente, aquela multidão, que podia ser um pouco mais pequena, é uma multidão gigante. E olhem qual é que é a decisão que ele escolhe tomar. Diz assim, Lucas 5, 15, 16. Jesus, porém, apesar das multidões, apesar de tudo aquilo que estava ali a acontecer, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e... Vocês conseguem imaginar o que é que estas pessoas sentiram? Jesus, eu vim, e não foi de carro, nem de trotinete. Jesus, eu vim a andar desde o outro lado do monte para ser curado por ti, que tu és o Filho de Deus. E eu chego aqui suado, no meio do deserto de Israel, suado, para ser curado por ti. E ele vê aquelas multidões e o que é que ele faz? O que é que a Bíblia está a dizer, igreja? Eu não estou a dizer nada de novo. O que é que ele está a dizer? Retirava-se para orar. Vocês conseguem imaginar a quantidade de pessoas que ficou desiludida com ele? Fogo, Jesus, Filho de Deus, meu. Então eu vim aqui, venho lá do outro lado, se calhar a malta que vinha do Egito, vinha de lá de não sei de onde. E agora que eu venho aqui, Jesus está ali, ele agora vai-se embora, vai-se para retirar. Vai-se retirar para orar, porquê? Porque o Filho de Deus, sendo Filho de Deus, ele sabia que ele precisava estar cheio do Pai, igreja. Ele não estava preocupado em desiludir aquelas pessoas. Escuta, não te preocupes em desiludir as pessoas que estão à tua volta para passar mais tempo com Deus. No dia de mais trabalho, no dia de mais pressão, no dia mais difícil, na semana mais complicada, ele, eu não vou deixar que as pressões do mundo definam as minhas prioridades. Sai daqui com essa convicção. Não deixes que as circunstâncias da tua família, do teu trabalho, da tua vida, ditem as tuas prioridades com Deus. Está aí alguém? Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer o jantar. Eu sei que eu tenho que ir à reunião. Eu sei que eu tenho que aparecer. Eu sei que eu tenho que fazer essas coisas todas. Mas escuta, o que é que eu vou lá fazer se eu não estou cheio de nada? Ou se eu estou cheio de outra coisa que não é Deus? O que é que eu vou lá fazer? Eu uma vez vi um pastor que falava sobre isso. Ele disse, eu tinha uma reunião muito importante com outros pastores. E eu senti-me mal, mas eu tive que faltar, porque nesse dia aconteceram uma série de coisas e eu não consegui passar nenhum tempo em oração. E eu senti que se chegasse àquela reunião eu não tinha nada para entregar. Escuta, muitos de nós estamos a tentar ser melhores pais e maridos e mães e filhos e trabalhadores, mas nós estamos continuamente a tentá-los fazer pela nossa força e é simplesmente por causa disso que as coisas não mudam. Porque nós ainda estamos a continuar a tentar transformarmos as circunstâncias e a definir que elas definam as nossas prioridades. Passar tempo com Jesus é a maior prioridade da nossa vida. Está aí alguém?
Então prepara-te para desiludir muitas pessoas que estão à tua volta que não vão entender o ritmo de vida que tu vais ter. Isso vai acontecer inevitavelmente. Aconteceu com o próprio Jesus. Escuta, ele estava-se a marimbar para isso. Eu acredito que ele até tenha sentido alguma compaixão. Caneco, veio de tão longe para ser curado. Mas olha, logo à noite ou amanhã. Mas este tempo com o Pai é imprescindível para mim. Há tantas pessoas que têm coisas imprescindíveis, há tantas pessoas que para elas é imprescindível, sei lá, ir ao ginásio, ter um certo tipo de alimentação, chegar a horas ao trabalho. Já viste se fosse da mesma maneira imprescindível para todos nós termos uma vida de devocional com Jesus da qual a gente não abdica? E escuta, não é uma vida em que a gente tira 10 minutos para orar de manhã e à noite. É uma vida de descanso e oração contínua, vez após vez. É como beber água. Eu não consigo estar a viver sem estar na presença dele. Isso não é incrível? E eu sei que muitos de nós já vivemos isso. E eu sei que a caminhada é difícil, mas eu acredito que hoje é o dia para nós voltarmos a começar a termos ritmos que nos vão verdadeiramente ajudar-nos a viver como discípulos de Jesus. Ele sai e ele ora, porque ele não vai deixar que as circunstâncias e as pressões do mundo e da vida o afastem de Deus. Porque eu não sei se tu já reparaste, mas não dá para acompanhar este ritmo. Eu mandei uma mensagem ao Júlio para passar aqui, porque eu acho que visualmente ajuda-nos sempre a visualizar aquilo que nós estamos a viver quando nós olhamos para imagens. O pessoal está aqui no discipulado, tem visto que a gente tem usado gráficos para estar a falar sobre aquilo que a gente está a falar. E eu acredito que esta imagem define muito aquilo que muitos de nós, ou se calhar todos nós, estamos a viver. Em que nós somos discípulos de Jesus, temos a cruz atrás de nós, mas a gente ainda está com um braço de ferro com o mundo a ver quem é que vai ganhar. Está aí alguém? Quem é que ganha? Eu ou o mundo? Eu sei que eu sou discípulo, mas quem é que vai ganhar? E eu queria te ler esta passagem, 1 João capítulo 5, versículo 4. Tenho tatuada na minha mão. Porque todo o que nasce de Deus vence o... E esta é a vitória sobre o mundo, a nossa... Então vive com fé, irmão. Não estejas a tentar ganhar o mundo quando Jesus já o ganhou. Tu não precisas tentar ganhar o mundo. A vitória sobre o mundo é a nossa fé. Então sai daqui hoje e vive com fé e diz assim: eu vou deixar de fazer este braço de ferro porque eu tenho a cruz atrás de mim, só tenho que atirar de trás e metê-la à frente. E dizer: eu não vou prescindir da minha vida espiritual para satisfazer as necessidades deste ritmo de vida, porque nós sabemos, há tantos estudos sobre isso, o ser humano não foi feito para viver no ritmo em que nós estamos a viver. Estamos aí? Só que parece que falta sempre mais 20 euros. Parece que é sempre preciso mais 30 euros. Parece sempre que é mais preciso fazer mais qualquer coisa. Escuta, se há mais alguma coisa que é preciso ser feita na nossa vida, é passarmos mais tempo aos pés de Jesus, igreja. É isso. Que tu queres fazer alguma coisa, vai para os pés dele. Vez após vez, após vez, após vez. E quando nós nos encontramos aí nesse lugar, onde nós não somos vistos por mais ninguém, a Bíblia diz que Deus nos recompensa. A Bíblia diz que Deus nos vê. A Bíblia diz que Deus é connosco, Ele ouve cada oração que a gente faz, e é aí que nós encontramos a vida. Já viste a loucura da vida? Enquanto o mundo diz: tu vais encontrar a vida na aprovação, tu vais encontrar a vida na ambição, tu vais encontrar a vida no teu ordenado, tu vais encontrar a vida numa série de coisas. Jesus está a dizer: tu vais encontrar a vida em mim. Em mim que tu vais encontrar a vida. E sabem, eu amo ver novos convertidos. Porque os novos convertidos, quando eles chegam, eles têm aquela paixão que a maior parte de nós que está aqui, se calhar um dia já teve. Eu estou a pregar sobre isso, mas eu já tive tantas crises na minha fé. Alguém já teve mais crises na fé? Que é para não me sentir sozinho, por favor. Só que no final do dia das crises da minha fé, eu volto para os pés dele. E assim: Senhor, para onde é que eu hei de ir? Para onde é que eu hei de ir? Já dei aulas de canto, já cheguei onde eu queria profissionalmente, já fiz tudo, e nunca nada me preencheu. Mas quando eu estou sozinho, sem ninguém, e eu abro a tua palavra, e eu lembro-me de quem eu sou, e eu aquieto-me como nós vimos a semana passada, e eu relembro-me que tu és Deus, o que é que eu preciso mais na minha vida, Deus? E é aí que nós nos encontramos, igreja. Se nós queremos viver transformados por Jesus, a gente precisa de viver cheios espiritualmente. Mateus 14, 22, 23 vai dizer: logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para irem à frente para a outra banda do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois subiu sozinho ao monte para orar, e quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Sabes o que é que ele fez? Esta foi outra altura onde ele teve um dia de trabalho complicado. E ele chega à casa
Aliás, aqui ele nem chega à casa. Ele diz, pessoal, vão no barco para o outro lado que eu já lá vou ter. E ele despede-se da multidão, dizer Deus vos abençoe. E ele passa a tarde toda, a noite toda, sozinho a orar. Deixa-me fazer esta pergunta simples. Qual é que foi a última vez que tu tiveste 2 horas em silêncio, num sítio isolado, a ouvir Deus? Não precisas responder, fala contigo. Não é para tu perguntares à tua esposa ou ao teu marido. É contigo que Deus quer falar hoje, esta manhã. Não é em relação à família, não é em relação à cidade, não é em relação à igreja. É em relação ao teu coração. Qual é que foi a última vez, se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, que nós nos isolamos, porque esta prática de Jesus era uma prática, não era uma coisa, uma vez, 3 em 3 meses, não. Era uma prática que ele tinha consecutiva. Qual é que foi a última vez que nós tirámos 2 horas para nos isolarmos e estarmos simplesmente na presença de Deus a ouvi-lo? Então, se calhar, para alguns de nós, a resposta de porque é que a minha vida não é transformada, se calhar pode estar aí. Se calhar pode estar nesse momento em que eu decido, se calhar há coisas que não estão a mudar na minha vida, que não estão a ser transformadas na minha mente, no meu corpo, no meu espírito, porque eu persisto em viver uma caminhada cristã sem Cristo. Isto está a fazer sentido para alguém? Escolhe fazer uma coisa diferente. Escolhe tu saíres daqui hoje e dizer assim, Senhor, perdoa-me por eu ter passado tanto tempo da minha caminhada sem Ti. É como se nós tivéssemos tanto tempo casados, há 10 anos casados, há 20 anos casados, e passamos tão pouco tempo juntos. Eu fico às vezes deslumbrado com a quantidade de pouco tempo que crentes às vezes passam com Jesus e que se interrogam porque é que a vida deles não está a ser transformada. Porque Jesus é a fonte da transformação. E se nós não passarmos tempo com eles, há coisas na nossa vida que nunca vão mudar. Desculpa dizer-te isto esta manhã. Tu podes continuar a orar, não vai mudar. Não vai. Porquê? Porque Deus te quer levar para o processo que tu insistes em não ir. Porque Deus quer te dizer, eu chamei-te para tu estares na minha presença e tu há 10 anos que passas 10 minutos comigo todos os dias. Até quando? Até quando é que tu vais achar que tu consegues viver cheio espiritualmente com os teus 15 minutos? Passas 3 horas no Instagram, passas 2 horas a falar com outras pessoas ao telefone, passas 8 horas no teu trabalho, mas 15 minutos comigo, um dia, ok, 2 dias, ok, 1 ano, caneco. É por isso que nós não somos transformados, igreja. Não é que Deus não queira, é nós não queremos. E as nossas decisões demonstram isso. Nós dizemos, eu quero ser transformado por Jesus. Não queremos, não. Claro que não queremos. Porque se nós quiséssemos verdadeiramente ser transformados, a gente não fazia assim ao domingo. A gente fazia assim na vida, igreja. E a gente não se importava de nos almoços do nosso trabalho, ou de manhã, ou nos intervalos, em vez de a gente ir fazer outra coisa qualquer, vamos beber um cafezinho, eu vou dispensar esse cafezinho, eu vou dispensar esse cigarrinho, eu vou dispensar essa porcaria toda, porque eu preciso de estar aos pés do meu Senhor, igreja. Eu preciso estar aos pés dele. Porque para mim esta vida não interessa nada. Eu já estou a olhar para a próxima. Eu já estou com os olhos postos em Jesus, naquilo que vem, a nossa eternidade com Ele, igreja. Então, para nós sermos transformados, nós precisamos estar cheios espiritualmente. Segundo ponto, rapidamente. Nós precisamos de ser renovados mentalmente. Toda a gente pode dizer isso? Renovados mentalmente. Agora ele não está a falar no espírito, ele está a falar na mente. E olha o que é que a palavra de Deus vai dizer. A gente conhece esta passagem, diz: não vivam conforme os padrões do mundo que a gente viu na imagem. Escuta, não deixes que o padrão do mundo rebente com a tua vida e com o teu relacionamento com Deus. Não deixes. Não deixes isso. Porque o mundo vai te matar, o mundo vai te abafar completamente o teu relacionamento com Deus. E Paulo está a dizer: não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os... Olha para a pessoa que está ao teu lado e grita isso ao ouvido dela. Não pode ser falar, eu pedi gritar, por favor. Deixa que Deus transforme. Em algumas traduções está mal, está errado, diz transformem-se, isso está mal. Não é transformem-se. Se a tua versão diz isso, não é isso que a Bíblia está a dizer. Não é transformem-se, é deixem que Deus vos transforme. Então eu preciso de abrir o meu coração para eu deixar ser transformado por Deus. Deixem que Deus vos transforme pela renovação do Espírito. É simples. E alguns de nós não somos transformados por Jesus simplesmente por causa disto.
Porque a nossa mente não é renovada por Deus. Está aí alguém? A nossa mente é renovada a partir de padrões do mundo para nos darem descanso. Por exemplo, eu não sei percentagens, mas se a gente perguntasse a quantidade de pessoas que acha que vai descansar mais numas férias do que aos pés de Jesus, crentes, eu não sei. Se calhar era fixe, Davi, a gente ir com o microfone aí pela cidade e perguntar a algumas pessoas: onde é que tu achas que vais encontrar mais descanso? Pés de Jesus ou férias nas Bahamas? Férias nas Bahamas! 97% é o meu guess, posso estar errado. Pés de Jesus ou Maldivas? Pés de Jesus, Palma de Maiorca, sei lá, Menorca, Algarve. Onde é que tu achas que tu vais encontrar verdadeiro descanso? A gente sabe a resposta certa, amém? Onde é que é? Então porquê é que a gente passa lá tão pouco tempo, caneco? Cheios espiritualmente, mas renovados na mente. A minha mente é renovada não a partir das notícias, não a partir do telejornal, não a partir das redes sociais. A minha mente é renovada pela palavra de Deus, e a prática para nós sermos transformados segundo a nossa mente é bem simples. Se para sermos cheios espiritualmente é o descanso e a oração, qual é que é para nós sermos renovados mentalmente? É a leitura da... Simplesmente há muitos que dizem: não, eu sou discípulo de Jesus. Então porquê é que cada palavra que tu falas é só sobre 1 milhão de coisas diferentes? Vocês sabem aquele crente que é crente há uma série de tempo, mas tu nunca ouviste a falar de Jesus? Está sempre a falar de 1001 coisas, fala sobre tudo. E eu sou uma pessoa que gosta de falar de outras coisas. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de uma série de coisas. Mas há pessoas com quem tu estás e tu nunca as ouviste falar nada sobre Deus e sobre Jesus, e isso faz-me confusão. Sabem porquê? Porque a mente dessas pessoas é renovada por outras coisas mais atrativas aos olhos do mundo, com as ambições, com as aprovações que elas têm. Quantas palavras que saem da nossa boca diariamente têm a ver com Deus? Já paraste para pensar nisso? Quantas ações que nós temos ao longo do dia são reflexivas de um amor que nós temos por Deus e da nossa mente renovada a partir da palavra de Deus? É simples. A gente tem que ler a Bíblia. Diz à pessoa agora que está atrás de ti: lê a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia. E alguns de nós estamos assim: fogo, eu hoje vim à igreja, eu já sou crente há tanto tempo, e essa pregação aí fraca do pastor, eu fui lá, então como é que foi a igreja? Foi porreiro, o pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia. Fogo, é da porcaria. Estava à espera que fosse uma pregação mesmo do fogo, mesmo daí uma coisa, mesmo tu és uma, qualquer coisa. Eu fui à igreja, o pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou mudar de igreja. É simples. Quer viver cheio espiritualmente, descansa e ora. Foi assim que Jesus viveu. Dia atribulado, semana atribulada. Pessoal, desculpem desiludir-vos, vou orar com Deus. Paz. Descansa e ora para viver cheio espiritualmente. Quer viver cheio intelectualmente, renovado na sua mente, lê a Bíblia, meu. Lê a Bíblia. É só isso. É só isso. E vou ser transformado por Deus. As chances são muito maiores. Bem maiores. E por último, cheios espiritualmente, renovados mentalmente. E por último, controlado fisicamente. Dizem isso? Controlado fisicamente. Gálatas 5:24, quando fala do fruto do Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vamos gritar isso em voz alta, porque eu sei que alguns de nós está a chegar a hora do almoço, é domingo, dia de descanso, e estão quase aí a adormecer. Pela glória de Deus, tu vais ser ressuscitado agora em nome de Jesus. Amém? Grita aí: nada me controla. Nada me controla. Aleluia, irmãos. Nada me controla. Eu sou controlado fisicamente. Porquê? Porque eu estou cheio do Espírito e renovado na minha mente. Então eu estou controlado fisicamente. Nada me controla. Nada me domina. Eu sei que tudo posso, mas nem tudo me convém. Nada me controla. E adivinhem qual é que é a prática que Jesus nos ensinou? Quando alguma coisa na nossa vida nos começa a querer controlar. Isso está acontecendo na tua vida? Alguma coisa, algum vício, alguma questão do passado, alguma indecisão, alguma coisa que tem a ver se calhar com ou o teu passado recente ou o teu presente mesmo. Alguma coisa que tu vês está a começar a encontrar uma brecha e querer esburacar a tua vida. Se calhar é no teu coração, se calhar é no teu casamento, se calhar é na igreja, se calhar é no teu trabalho, num sítio qualquer. Qual é a prática que Jesus nos deu para nós vivermos controlados fisicamente? A gente sabe, porque a gente começou o ano assim. Diz lá em voz alta.
Se ler a Bíblia, André, ok, eu vou até aí para ser renovado mentalmente. Ok, orar e descansar, eu sou bué da bom a fazer isso. Então no sofá da minha casa eu sou top a fazer isso. Orar e descansar e ler a Bíblia está bem. Agora, jejum mataste. Assim não dá. Assim é muito difícil para o crente, igreja. Jejuar. Só que foi essa a prática que Ele nos deu. Assim que tu tens alguma coisa que começa minimamente a controlar a tua vida. Muitas pessoas acham esquisito eu nisso não bebermos café. Muitas pessoas já nos disseram, o quê? Vocês não bebem café? Vocês são portugueses, não bebem café? Que estranho. Sabes qual é que é uma das razões para a qual nós não bebemos café também? É porque não há nada na nossa vida que nos possa controlar a não ser Jesus. E há muita coisa que nos tenta. Mas eu não quero que haja nada na minha vida que possa ter o controle que só o Espírito Santo pode ter na minha vida. Então quando há alguma coisa, seja o que for, sabem qual é que é a minha maior dificuldade? Também é com comida. Sabem como é que se chama? Gelados, meu. Deus fez os gelados, igreja. Vocês vão lá à casa, sempre pode não haver nada, naquele congelador vão estar gelados. Açúcar, o maior vício que há, açúcar. Alguém já passou por isso? Alguém passa por isso? Sempre gelado ali. E eu normalmente arranjo gelados porque tenho a desculpa dos 3 filhos. Então eu digo a eles, tenho que comprar gelado que é para os pequeninos, mas sou eu que os como. Perdoa-me, Deus. É verdade. Qualquer coisa que comece a controlar a tua vida, não interessa se é açúcar, não interessa se é o teu passado sexual, não interessa se são relacionamentos tóxicos do passado, não interessa se é algum vício que tu uma vez tiveste e que agora está a querer começar a vir outra vez. Escuta, se alguma coisa te está a tentar controlar fisicamente esta semana, o que é que tu vais decidir fazer? Bora lá, malta. Esta é para os rijaços. Mas é para aqueles que estão firmes no Senhor, renovados mentalmente e cheios espiritualmente e que sabem, eu já crucifiquei a carne com Cristo. As minhas paixões, os meus desejos, as minhas vontades estão todas crucificadas. Eu vou chamar o grupo de louvor e nós vamos ter um tempo de oração. E eu queria te perguntar, das 3 coisas que nós falámos hoje, quais são, e para nós discutirmos também nos pequenos grupos esta semana, quais é que são destas 3 aquela que Jesus te está a chamar, que tu precisas dar um abre-olhos? Para alguns vai ser desperta espiritualmente, ora e descansa, não uma vez, não 2 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes ao longo do dia. André, eu não consigo. Claro que consegues. Tu consegues trabalhar 8 horas que nem um cão no trabalho onde tu estás. Verdade ou mentira? Que chegamos a casa todos cansados e a gente consegue ou não consegue fazer isso? Porque temos medo de perder o trabalho tantas vezes. Eu já passei por isso, tantos de nós já passámos por isso. Verdade ou mentira? Mas isso a gente consegue. Então porquê é que a gente não consegue fazer o resto? É porque essa é a parte que Deus nos chama. Há transformação que eu vou fazer na tua vida, mas há transformação que agora és tu que tens que fazer. Amém? Então alguns de nós, Deus está-nos a chamar, escuta, para seres transformado espiritualmente, tu vais sair daqui hoje e tu vais te comprometer a viver uma vida de oração e de descanso. E amanhã, segunda-feira, tu vais parar 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 5, 10 minutos, aquilo que tu conseguires estar a fazer. E escutem, não é para nós nos tornarmos religiosos, é porque nós queremos estar perto de Jesus. E isto faz toda a diferença. Porque o que a religião diz é, tu tens que fazer isso para ser aceito por Deus. Não, não é isso. Eu quero fazer isso porque eu quero estar perto de Deus. Então será ser cheio espiritualmente? A gente pode começar a tocar. Ser cheio espiritualmente, renovado mentalmente e passar mais tempo na palavra de Deus esta semana do que nos últimos 10 anos que nós passámos. E devorar a palavra e dizer, Senhor, eu quero que a minha mente seja renovada. Eu nisso estava a liderar, eu acho que ela nem teve noção disso que ela estava a dizer. Mas a batalha que acontece dentro das nossas mentes. Alguém tem tido batalhas na mente? Ninguém sabe. A gente não fala, a gente não diz. Mas há tantas batalhas que têm acontecido na nossa mente. Inseguranças, dúvidas, medos, anseios, frustrações de coisas que têm passado na nossa família, no nosso trabalho e no nosso contexto. E se calhar o teu desejo hoje é, Deus, eu quero ser renovado mentalmente. Ajuda-me, Senhor, a ser renovado mentalmente.
E o Senhor disse esta manhã: vem esta semana passar mais tempo comigo na palavra do que alguma vez tu passaste, e eu vou falar à tua vida. Alguns de nós temos batalhado com vícios e não nos conseguimos controlar fisicamente e viver com domínio próprio. E se calhar alguns de nós esta semana o que o Senhor te está a pedir para tu fazeres é: jejua, larga, mata os vícios do teu corpo e deixa que eu te encha espiritualmente. Eu gostava que a gente ficasse de pé e que nós começássemos a orar agora no nome de Jesus. E que cada um de nós pudesse no seu lugar começar a fazer esse pedido: Senhor, enche-me espiritualmente. Senhor, renova-me mentalmente. Senhor, eu desejo ser controlado fisicamente para aquilo que me dominou um dia, não me venha a dominar mais. Deus, eu oro agora no nome de Jesus, Pai, para que todos aqueles que estão aqui, Senhor, tal e qual como diz na Tua palavra, Deus, à medida que nós louvamos, Senhor, que de repente, Senhor, haja um ruído, que de repente haja um fluir, Senhor, que de repente, Senhor, nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo, Senhor, que nos transforma a cada dia, Pai. Abençoa cada coração que está aqui. Nós podemos começar a orar ao mesmo tempo que eu estou a orar, e tu podes fazer a tua oração em voz alta. E porquê é que nós oramos em voz alta? Porque há coisa que nós precisamos de ouvir, há coisas que nós precisamos deitar da boca cá para fora. Então começa a orar em voz alta: Senhor, renova-me mentalmente. Senhor, enche-me espiritualmente. Senhor, ajuda-me a ter uma vida de jejum, de oração e de descanso na Tua presença, porque eu sei que Tu és tudo aquilo que eu preciso. Vamos começar a cantar e a louvá-lo, Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós te louvamos por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Eu te peço, abençoa cada coração, protege cada coração, no nome de Jesus. Vamos louvar.